A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui mais uma manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus. O nosso tema hoje, como você já deve ter visto aí, é os dons espirituais. Vamos estudar um pouco sobre os dons, né? Nós estamos vindo falando sobre caráter cristão e hoje eu quero fazer uma diferença entre fruto e dom, né? Muitas vezes a gente confunde isso e hoje nós vamos, com a graça de Deus, estudar sobre os dons espirituais. Então venha conosco, fique mais próximo aí, aumente o volume da sua televisão, do seu celular, sente-se, tenha agora toda a sua atenção, alguns minutos somente que nós vamos passar aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém, queridos? Estamos orando por todos, amados. Hoje estaremos à noite na Santa Ceia do Senhor, presencialmente no Engenho Novo. Estaremos transmitindo. Se você não puder ir, se você ainda deseja ficar se resguardando, não tem problema, acompanhe diretamente do nosso canal, amém? E nós estaremos juntos para adorar e louvar o nome do Senhor. Vamos orar nessa hora? Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela nossa aula. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. Te agradecemos porque foi o teu Espírito Santo que nos trouxe até este lugar. Então, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra entre nos nossos corações. Querido Espírito Santo, transforma as nossas vidas pela tua palavra. E obrigada pela vida de cada um que está aqui, Senhor, neste momento. Eu peço que o Senhor abençoe a todos, Pai. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, como sempre ela é, que assim ela seja sobre todos, meu Senhor. Muito obrigada pela tua bondade. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Nós te agradecemos, te damos o primeiro lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, nós vamos estudar sobre os dons espirituais. Você pode abrir aí comigo a sua Bíblia na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos trabalhar bastante com Coríntios, sempre bastante com o Novo Testamento. Algumas vezes vamos citar exemplos do Antigo Testamento, mas é importante focar aqui, principalmente nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios. Esse tema é um tema muito extenso, são muitos dons. Nós vamos focar nos dons que estão descritos em 1 Coríntios 12. Porém, existem outros dons. Nós podemos depois ir fazendo, numa próxima oportunidade, a gente amplia. Você vai observar que tem bastante conteúdo. Então, fique atento. É uma oportunidade de nós aprendermos. Amém? Vamos juntos aprender a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Veja aí o que diz na sua Bíblia. Amém? Vamos ler juntos? O que diz a palavra? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo está falando para a igreja que a igreja deveria ser conhecedora dos dons espirituais. Não ser ignorante significa não ficar sem conhecimento. Então, nós não podemos desconhecer os dons. Existem teorias por aí que dizem que os dons espirituais foram para a época da Bíblia. O que nós discordamos, né? Os dons espirituais são irrevogáveis. Deus deu para aquela época, a época do Novo Testamento. No Antigo Testamento eles também se manifestaram. E os dons espirituais são para a igreja. Então diga comigo, os dons espirituais são para a igreja. Exatamente. Então, se os dons são para a igreja, eles não podem ter acabado. Não faz nenhum sentido, não é verdade? Então, queridos, nós vamos entender isso, nós vamos ver o foco que Paulo fala para os dons espirituais em relação à igreja, né? Então, dom vem do grego carisma, que significa presente. Então, quando Deus nos dá um dom, ele nos dá um presente. O que eu acho curioso é que o dom, ele não é uma recompensa. O dom é um presente. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui, que os dons espirituais são presentes de Deus para quem ele quer dar. Da forma que ele quiser dar. E no tempo que ele quiser dar. Então, para receber os dons, eu passo por algo chamado soberania de Deus. É Deus quem decide para quem dá e que dons dá. Entende isso? Então, primeira coisa que nós temos que entender, dom vem da expressão carisma, que no grego significa presente. Então, Deus dá para a igreja, dá para os seus filhos os dons espirituais. E por que Deus dá?
por dois motivos: pela sua graça e para aquilo que é útil. Vamos ver isso? 1 Pedro capítulo 4, vamos lá. Primeiro, Deus dá os dons pela sua graça. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro, lá perto de Apocalipse, pode ir lá, vamos achar juntos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, isso, vamos lá? Amém? 1 Pedro 4, versículo 10. Nós vamos declarar isso aqui e vamos ver o que a Bíblia fala. Olha, veja aqui o que a Bíblia está dizendo. Você achou aí? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então, leia aí comigo, meu querido. O que que diz? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Entenda aqui comigo. Ele está dizendo, olha, você recebeu o dom, que nós vamos estudar quais são eles, mas você recebeu o dom, então você administre, ou seja, utilize esses dons, utilize para as pessoas, para abençoar pessoas esse dom do mesmo jeito que você recebeu, pela graça. Por que eu sei que é pela graça? Porque ele diz, faça isso como despenseiros da multiforme graça, ou seja, dispensem a graça recebida. Da mesma forma que eu recebo o dom por graça, eu também vou administrar aos outros por graça ou de graça. Então, os dons são distribuídos por Deus por causa da sua graça. E quando Deus me presenteia, dom não é presente, carisma? Quando Deus me presenteia com os dons, eu vou administrar as pessoas, eu vou abençoar as pessoas de graça. Amém? Então eu não cobro para orar, eu não cobro para orar por cura, eu não cobro para administrar os dons de Deus, eu não vou cobrar para fazer, porque eu recebi de graça e eu administro aos outros de graça. E aí Pedro arremata e diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então, primeira coisa, Deus dá. Por que Deus dá os dons? Por causa da sua graça. Segunda coisa, Deus dá os dons para que eles sejam úteis na obra de Deus. Então, Deus dá com a finalidade de utilizar na obra de Deus. A Bíblia diz que Deus distribui os dons para o que for útil. Veja isso aí na sua Bíblia, está em 1 Coríntios, volta lá, capítulo 12 de novo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Importante a gente fazer essa premissa aqui, para que você entenda que quem recebe dom não é porque merece. Os dons são dados pela graça e para o que for útil. Então desmistifique esse negócio de que só o santão é que recebe os dons de Deus. Isso não é verdade, tá bom? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 12, versículo 7. Todo mundo achou? Amém? O que diz na sua Bíblia aí? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se não há utilidade, não há manifestação de dons. Os dons só são manifestos quando há uma utilidade. E quem é que designa que tem utilidade ou não? É Deus. Então, Deus dará pela sua graça, pelo seu propósito, para o que for útil. Havendo utilidade, os dons serão manifestos. Havendo utilidade, eu e você receberemos os dons pela graça e soberania de Deus. Amém? Então, Deus não elege o melhor filho para dar os dons. Não. Os dons são dados a quem Deus quer, para quem Ele quer, no tempo que Ele quer e que dons Ele quer dar. Quem decide isso é Deus. Nós precisamos buscar. A Bíblia diz que nós precisamos procurar com zelo os melhores dons. Com zelo é com cuidado. Nós temos que insistir. Então precisamos pedir os dons espirituais a Deus, mas deixa, porque Ele fará de acordo com a sua graça e para o que for útil. Amém? Tá claro isso? Isso é importante entender, porque existem heresias que dizem que só as pessoas mais santas, do mais alto grau de santidade, é que recebem dons. Isso é heresia, a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz é que Deus dá pela graça e para o que for útil. Amém? Então eu e você podemos receber os dons? Sim ou não? Sim, porque vai depender daquilo que Deus quer fazer através de nós. Como eu não sei, eu vou pedir a Deus todos os dons. Os melhores, a Bíblia diz. Procura os melhores. Agora,
Se Deus quiser me dar um ou outro, isso é com Deus. Amém? Deus é que vai saber isso. Mas eu e você, que somos servos de Deus, precisamos pedir os dons espirituais. Lembre-se que os dons espirituais são para a glória de Deus. Os dons não são para a glória da pessoa que recebeu os dons. Cuidado com isso. Os dons são para a glória de Deus. Veja lá na Bíblia, está em 1 Pedro. Novamente, vamos lá? Perto de Apocalipse. Eita! Vamos procurar na Bíblia, vamos mexer aí. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Amém? Você já achou aí? Tá esperto para achar rápido? Então vamos lá? O que diz a Bíblia? Que tudo tem que ser para a glória dele, irmãos. Nada para nossa glória. 1 Pedro 4, 11. O que diz? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Então você recebeu dons espirituais, é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Amém? Nós temos que entender isso. E por isso que a gente não vende dom. Né? Eu recebi o dom aqui, nós vamos estudar já os dons, então eu vou vender para eu fazer. Está errado. Porque a Bíblia diz que é de graça e a Bíblia diz que tudo será para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, à medida em que nós nos enchemos do Espírito Santo, nós desejaremos os dons. Alguém diz assim, irmã, como que eu sei que eu vou receber os dons? Será que para eu receber os dons, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? A aula sobre batismo com o Espírito Santo virá em breve, tá? Nós vamos estudar, porque é uma aula mais doutrinária, né? Ainda não fomos orientados para dar essa aula sobre batismo com o Espírito Santo. Mas só uma palhinha aqui, batismo com o Espírito Santo é um revestimento que Deus dá a você e a mim do próprio Espírito Santo. Veja, quando eu e você nos convertemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo passou a habitar em mim. Ele passa a morar em mim. Isso é fato. Se eu e você somos nascidos de novo, o Espírito Santo habita em mim. Agora, existe uma experiência mais profunda, chamado batismo com o Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo, que agora habita em mim, porque eu sou nova criatura, ele me reveste do seu poder para realizar as obras de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar as obras de Deus. E isso nós vamos falar quando a gente falar de batismo com o Espírito Santo. Mas por que eu estou falando isso? E aí você vai me perguntar, mas por que você está dizendo isso? Porque quando eu e você buscamos a presença de Deus e somos revestidos e pedimos ao Senhor que nos encha, automaticamente, eu e você desejaremos receber os dons espirituais. Então você vai querer os dons. E uma coisa que eu acho fantástica é que Paulo fala, busque, peça, busque com zelo os dons, vá buscar os dons. Então é para nós buscarmos, irmãos. É para que nós possamos pedir a Deus. Então a Bíblia diz lá, você não precisa abrir, em Efésios 5,18 diz assim, enchei-vos do Espírito. Então está mostrando que eu e você precisamos buscar a presença de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. E quando isso acontece, automaticamente nós vamos desejar receber os dons espirituais. E afinal, quais são os dons espirituais? Como eu disse no início, tem outros dons, mas nós vamos estudar 9 hoje. Nessa lição vai ser um pouco acelerado agora, porque são 9. E quando Deus nos orientar, nós vamos voltar nesse tema novamente para complementar, tá bom? Então abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Amém? Vamos lá. Vamos juntos achar aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Amém? De 8 a 10. Em breve nós estaremos fazendo a escola dominical presencial e vamos transmitir ao vivo. E aí você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai poder escrever no chat, quem estiver acompanhando, e eu vou tirar um momento para responder dúvidas. Em breve, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Você achou aí? Amém? Importante agora toda a atenção aqui, porque nós vamos ler primeiro a lista desses dons e depois nós vamos estudar um por um, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 10. Diz assim o versículo 8. Vamos lá. Porque
A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então, se você contar aqui essa listinha, são 9. 9 dons espirituais que estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos estudar estes, tá bem? Não estamos esgotando o tema, tá bem? Para ficar claro, que não dá tempo, vai ficar muito extenso, tá bom? Então, os dons espirituais que estão relacionados em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Então, Deus quer dar a cada um de nós os seus dons. Só que isso passa pela graça e pela utilidade. Deus vai avaliar com graça, pela graça ele nos dá e para o que é útil, então ele nos dará. Primeiro dom registrado no versículo 8, palavra de sabedoria. Meu Deus, que dom maravilhoso. Você quer esse dom? Você pode dizer amém? Amém, eu quero esse dom. Palavra de sabedoria. Irmãos, a palavra sabedoria vem do grego Sofia. Ô, Sofia! Beijo, querida Sofis. A palavra sabedoria vem do grego Sofia, que significa uma palavra direta de Deus, de tal forma que ela penetra nos corações, esclarece ao ouvinte a vontade de Deus. Quando nós recebemos o dom da palavra de sabedoria, nós recebemos uma palavra tremenda que traz uma compreensão para o ouvinte sobre a vontade de Deus para aquilo, para aquela situação que ele está passando, para aquela decisão que ele tem que tomar. É uma sabedoria, é uma direção. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria é algo de Deus para nós. Vamos ver o que a Bíblia fala de sabedoria? Vê só, Tiago capítulo 3, vamos lá. Tiago, só vou andar um pouquinho para frente aqui, ó. Estamos em Coríntios, vai mais para frente, você vai achar aqui Tiago. Tiago, depois de Hebreus, Tiago capítulo 3, versículo 17. Vamos lá? Você encontrou aí? Tiago, capítulo 3, versículo 17. Observe o que Tiago diz aqui. Todo mundo vai achar? Amém? Tiago, capítulo 3, verso 17. Vamos ler comigo? O que diz aí? Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, quando nós recebemos o dom da palavra de sabedoria, nós somos revestidos disso tudo que eu li aqui. É uma palavra, primeiro, pura. Você sabe que veio de Deus, é uma palavra pura, é uma palavra pacífica. Ela traz paz naquele ambiente de turbulação, de turbulência, perdão, naquele ambiente de turbulência, de tribulação. Deus te dá uma palavra de sabedoria e aquela situação se abranda por causa da sabedoria. A palavra de sabedoria, ela traz misericórdia e traz bons frutos. Quando a Bíblia fala sobre bons frutos, a Bíblia está se referindo a resultados bons. Resultados bons. Então, quando você e eu recebemos o dom da palavra de sabedoria, é mais ou menos quando você entra no momento que está uma confusão e que cada um fala uma coisa e Deus vai te dar uma palavra de sabedoria que abranda os corações, tira aquela confusão e aquela contenda e traz clareza sobre a vontade de Deus para aquela situação. Entende isso? Precisamos de palavra de sabedoria. Você quer esse dom? Amém? Isso é um dom que eu peço muito a Deus. Sabedoria. Sabedoria. Fala aí um exemplo no Antigo Testamento de alguém que chorou, se humilhou e pediu esse dom ao Senhor e recebeu. Eu escutei? Salomão. Perfeito. Salomão é um exemplo clássico do Antigo Testamento de alguém que pediu sabedoria a Deus e alcançou. Você se lembra? 2 mulheres foram até o trono dele. Eu não vou poder ler o texto, que não vai dar tempo. E aí, uma matou o filho da outra e pegou o filho da outra e disse que era dela. Uma confusão, né? E difícil, porque as duas choraram, as duas se humilharam
E as duas disseram que eram a mãe daquela criança que estava viva. E ninguém queria ser a mãe da morta. E como é que o rei ia saber quem era que estava falando a verdade ali, irmãos? Não dá. Não dá para ser pelo feeling, pelo cheiro, pelo jeito de cada uma se vestir. Não dá. Precisamos de palavra de sabedoria. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos de uma sabedoria para agir? E nós precisamos buscar em Deus essa sabedoria. E aí Salomão traz, Deus dá a ele uma palavra de sabedoria. Ele falou, pega uma espada e corta a criança. E ele ficou observando, sabedoria. E a mãe da criança disse, não, matar não, deixa para ela. Eu não quero que morra, eu quero o bem do meu filho. Imediatamente o rei entendeu quem era a mãe. Irmãos, sabedoria, eu e você precisamos. Muitas vezes nós estamos numa paz, né? E aí vem alguém para roubar a nossa paz. E nós temos que ter uma palavra de sabedoria para cortar isso. Palavra de sabedoria. Novo Testamento, Jesus, se lembra daquela mulher, foi pega no ato adulterando, né? Levaram só a mulher, não levaram o homem, porque a cultura machista leva a mulher para ser apedrejada. O homem ficou, não sei aonde que estava. E o que aconteceu? Jesus olhou para aquela mulher e aquele pessoal todo com as pedras na mão. Irmão, você imagina a pedra, daqui meu tubinho de álcool gel, né? Você imagina todo mundo com pedra para atacar na mulher. E Jesus, calmamente, a Bíblia diz que ele estava escrevendo na areia. Ele falou assim, bom, seguinte, palavra de sabedoria. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Foram indo embora os acusadores. Ninguém pôde atirar a pedra. Palavra de sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Então, todos necessitamos. É um dom maravilhoso que nós precisamos. Amém? Palavra de sabedoria. Segundo dom, que ainda está no versículo 8 de 1 Coríntios 12, que nós lemos. Palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Também conhecida como palavra de revelação. Acho que cada um aqui talvez já tenha tido a experiência de ter recebido uma palavra de revelação, né? De alguém que tem esse dom. Esse dom Deus quer dar para nós, irmãos, para o que for útil, para a utilidade na obra de Deus. Palavra de ciência ou palavra do conhecimento. É quando Deus traz a revelação daquilo que ninguém sabe. Ninguém sabe e Deus revela. Já aconteceu com você? Ninguém sabia daquela situação. Alguém chega perto de você e diz, olha, meu querido, Deus manda te dizer. E quando manda dizer, você diz, meu Deus, eu nunca disse isso para ninguém. Já te aconteceu? Chama-se palavra de conhecimento, palavra de ciência, palavra de revelação, e nós vamos buscar esse dom no Senhor. Olha lá no Antigo Testamento um exemplo clássico de palavra de conhecimento. Vamos olhar rapidinho? Está em 2 Reis. Vamos lá, 2 Reis, bem rapidinho, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 25 a 27. Glória a Deus. Você achou aí? Tem que ser rápido, tem muita coisa para falar ainda. 1 Reis, capítulo 5, versículo 25 a 27. Amém? Você encontrou? Amém? Então vamos ler, diz assim, ó. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, teu servo não foi a parte alguma, nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Lembra dessa passagem? Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, foi atrás de Naamã e mentiu, dizendo que foi Eliseu que mandou ele lá pedir vestes, boi e dinheiro, as moedas, e foi lá e fez. Só que alguém, o que ele não sabia é que Deus ia dar uma palavra de revelação para Eliseu. E Eliseu falou, ah é? Você não foi para lugar nenhum? Por um acaso Deus não me revelou que você foi lá e fez isso. Quem é que sabia daquilo, irmãos? Mas Deus revela. Lá no Novo Testamento, lembra de Jesus? Abre aí, João 4. João, capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Tá lembrando disso? Olha só o que Jesus fala para ela. É rapidinho, versículo 15 a 19. João, capítulo 4, versículos 15 a 19. Você achou? Amém? João 4, versículos 15 até o 19. Encontrou aí? Amém? Diz assim, ó, Jesus falou para ela assim, ó. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse Jesus, vai,
chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Palavra de revelação. Jesus nunca tinha visto aquela mulher. Talvez ela fosse conhecida lá na terra dela, mas Jesus nunca tinha visto. E ele recebe uma palavra de revelação, palavra de conhecimento. Precisamos desse dom para o que é útil, para o reino. Quantas vezes as pessoas estão aflitas e Deus quer nos dar uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento sobre determinada situação que vem, desembaraça todo o mal, tira todo o mal, arranca por causa da revelação que Deus dá. Precisamos desse dom, amém? Então, primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra da ciência ou do conhecimento. Terceiro dom, fé, amém? Já estamos sobre fé aqui, mas outros tipos de fé. Só para entender, fé vem do hebraico convicção, firmeza. Existem 2 tipos de fé, rapidinho. Primeiro tipo de fé, a fé natural. E o segundo tipo, a fé sobrenatural. A fé natural, todos nós temos. Você tem fé para você sair da sua casa e ir para algum lugar? Você vai comprar o pão. Então você tem fé que você vai na padaria e vai ter pão. E você vai trazer o pão e vai comer o pão. Então isso é uma fé natural. Nós temos fé que a gente vai sentar na cadeira e ela não vai cair. Isso é uma fé natural, entende? Agora, existe a fé sobrenatural. E a fé sobrenatural tem 3 tipos de fé. Quer anotar aí para você? 3 tipos de fé sobrenatural. Primeiro, é a fé para salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a fé para salvação. Segundo tipo de fé sobrenatural, a fé fruto, que é a fé que nós andamos falando aí há um tempo sobre caráter. É a fé de fidelidade. É quando você se mantém fiel. É a fé fruto. Mas a fé que eu quero falar hoje aqui é o terceiro tipo de fé sobrenatural, que é a fé dom. Essa fé dom é a fé que Jesus menciona quando ele diz assim, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele vos obedecerá. Essa é a fé dom. Aleluia. Precisamos dessa fé, irmãos. Que fé é essa, meu Deus? É a fé que você ora e Deus mexe, Deus se move. Isso é fé dom. Nós precisamos dela para o reino. Irmãos, um líder não pode ficar sem fé. Nós temos que ter esse dom. Se você é líder, você tem que ter o dom da fé. Porque vai ter sempre alguém que vai falar, ih, isso não vai dar certo, não. Pastor, acho que o senhor vai se ferrar. Quanta gente que dá para trás, puxa a carroça ao contrário. Porque falta o dom da fé. E como um pastor, um líder, um diácono, um líder de departamento, um servo de Deus, nós precisamos de fé e dom da fé. Para que quando você escutar isso, você diga, não, eu sei em quem tenho crido. É o dom da fé. Aleluia. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até aquele dia. Paulo falou isso, cheio da fé. Dom da fé. Olha só. O que a Bíblia fala sobre o dom da fé? Abrem rapidinho no Antigo Testamento, 2 Reis, olha lá. 2 Reis, capítulo 20. Vamos lá. Quero ouvir, tô ouvindo as Bíblias aí rodando, hein? Se você não tem habilidade para achar rapidinho, não tem problema. Ou você procura no celular, ou você lê aqui, que a Naná coloca pra gente. Acredito que ela tá colocando aí pra gente acompanhar, tá bom? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Você achou aí? Olha esse homem orando. Ele era um rei, mas ele tinha uma fé. Não era por causa do poder dele que ele tinha vergonha. Não, tem gente que tem vergonha de dizer que crê. Meu irmão, se levante e use o dom que Deus colocou à sua disposição, que é o dom da fé. Amém? Olha aqui, ó. 2 Reis 20, de 1 a 6, assim. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Ele clamou, dom da fé. Olha aqui, versículo 4. Sucedeu, pois, que havendo Isaías, que foi o profeta que profetizou para ele, foi de Deus, porque esse homem era um homem de Deus, havendo Isaías não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta,
E diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmãos, que fé é essa? Que fé é esta? Ele orou, Deus manda o profeta voltar e diz, olha, mudei a sentença. Isso é fé. Você crê? Amém? Senhor, me dá o dom da fé, para que eu tenha a graça do Senhor de orar e ver sentenças mudadas. Em nome de Jesus, irmão, Deus faz. Olha no Novo Testamento, Deus faz. Normalmente o dom da fé, que é o terceiro que nós estamos vendo, ele está associado aos dons de curar e aos dons de operação de maravilha. E ao dom de operação de maravilhas. Os dons de curar, é o próximo que eu vou falar, que é o quarto, está associado ao dom da fé. Vamos ver que está junto. Antes de falar dos dons de curar, lá no dom da fé, Jesus ele deixa claro que nós podemos receber isso. Quando ele diz, se tiverdes fé, então nós vamos ter. Então eu posso pedir, porque se eu tiver, eu vou fazer. Então nós temos o dom da fé, estar de pé pela fé, isso é dom. Né? Tem uma sentença de morte contra você. O médico já disse para você que, olha só, vai vivendo aí, mas eu não sei não. Mas Deus te deu o dom da fé. E o Deus que deu o dom é o Deus que age também pelo dom. Amém? Então o Senhor vai agir. Então é o terceiro dom, o dom da fé. Nós precisamos desse dom. O quarto dom, dons de curar. Esse dom é o único dom que está no plural. E eu acho fantástico isso, porque é como se Deus selecionasse para orar por determinadas enfermidades. Dons para orar por isso, por aquilo. Dons de curar disso. Né? É pessoas que oram, eu já vi avivalistas, já participei de cultos de avivamento, de alguns avivalistas, que eu já vi pessoas sendo curadas, assim, gente que eu falei, gente, como é que é isso? Né? E você vê, a gente vê hoje, pessoas são os dons de curar. Jesus mostra isso quando ele vai na casa de Pedro. Lembra que ele cura a sogra de Pedro? Vê aí Lucas capítulo 4, vamos lá. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 4. Eu tinha muitos textos aqui, mas eu não posso me deter, porque senão não dá tempo. A nossa aula ela é para dar toda hoje. Se Deus tocar no coração do pastor e a gente achar que deve, né? Se o pastor sentir de Deus, a gente vai voltar a esse tema, tá? Mas gostaria de pelo menos falar os 9 dons hoje. Dons de curar. Lucas 4, versículos 38 a 40. Você achou aí? Amém? Importante você achar para que você entenda, que você leia junto. Lucas 4, 38 a 40. Olha o que diz a Bíblia aqui. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta deixou. E ela, levantando-se, servia-os, logo servia-os. Até o 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam várias doenças. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Várias doenças, todos os enfermos de várias doenças. São os dons de curar para diversas doenças. Orar por cego, orar por câncer, orar por AIDS, orar por dor de cabeça, orar por inflamações, orar por infecções, oração. Diversos, são os dons de curar. Deus quer nos dar esses dons. Onde estão esses dons? Né? O Novo Testamento está recheado, né? O ministério dos apóstolos, Pedro, Paulo, recheado desses dons. Onde estão os dons de curar na igreja moderna? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Deus quer nos dar isso. Então nós vimos o primeiro dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência ou do conhecimento, que é o segundo. Terceiro, dom da fé. Quarto, dons de curar. O quinto, dom de operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Ou do grego, operação de poderes. Um exemplo clássico de operação de maravilhas no Antigo Testamento, não vai dar tempo de ler, mas eu vou citar, é a abertura do Mar Vermelho. É um exemplo clássico. Outra, a abertura do Rio Jordão. Outra, Elias e os 400 profetas de Baal. Que foi aquilo, irmãos?
Tinha 450 profetas de Baal lá. E Elias deixou, eles clamaram lá, ficaram um tempão e não aconteceu nada. E a Bíblia diz que Elias chegou e falou, bota água no rego. Encheram, encharcaram de água, colocaram o sacrifício no meio. Ele diz, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E ele clama ao Senhor. E a Bíblia diz que vem fogo e consome tudo. Lambe aquela água toda. Irmãos, o que é isso? Operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Nós vemos milagres extraordinários. Onde está isso? A igreja, é como se a igreja perdeu o rumo. E as pessoas não vivem mais essa realidade sobrenatural dentro das igrejas. As igrejas andam frias, infelizmente, irmãos. As pessoas estão longe, elas só querem carros novos e casas bonitas. E esqueceram de buscar o Senhor, buscar o poder do Espírito Santo e se deixar ser usado por Deus nos dons espirituais. Deus vai usar sim para o que for útil. Mas eu e você temos que nos dispor a isso e Deus fará. Você crê nisso? Amém? Deus fará. Quinto dom, operação de maravilhas. Que coisa linda. Eu vou ler aqui, ó. Abre aí a sua Bíblia rapidinho em Atos 19:11. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ministério de Paulo, Atos 19:11. Vê lá. Atos é depois de João. Vamos lá. Atos, versículo 19, capítulo 19, versículo 11. Atos 19:11. Você achou aí? Amém? Glória a Deus. O que diz aí na sua Bíblia? Atos 19:11. Vamos lá? Vamos juntos. O que diz? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Operação de maravilhas. Nós precisamos ver isso para que a fé do povo aumente, para que as pessoas incrédulas creiam. Você pode ver que onde há muita incredulidade, Deus levanta sempre alguém com esse tipo de dom, para fazer algo para que as pessoas abram os olhos, para que caiam as escamas da incredulidade. Então nós precisamos exercitar isso e pedir ao Senhor, Senhor, nos reveste dos dons, o dom de operação de maravilhas, que é o quinto dom. O sexto dom, dom de profecia. Eu vou ter que me deter um pouco aqui nesse dom. Esse é um dos dons mais importantes da Bíblia, se não o mais importante. A Bíblia fala sobre o dom de profecia como sendo de grande importância e relevância para a igreja. Esse dom, ele veio para a edificação da igreja. Então, é muito importante. Se você me perguntar assim, irmã, eu deveria buscar quais dons? Busque todos. Mas lembre-se que Deus quer sempre edificar a sua igreja. Então, a profecia é um dom de edificação tremendo que Deus usa para a igreja, para a obra. Então é um bom dom a ser buscado, é o dom de profecia. Profecia é uma revelação de alguma coisa que ainda não aconteceu. Então a profecia é para o futuro, é revelação de algo que ainda não ocorreu. Veja, profetizar não é doutrinar. A profecia ela não pode trazer uma novidade. A profecia tem que estar de acordo com a palavra. Então cuidado com as coisas que a gente escuta muitas vezes, que não tem nada a ver com a Bíblia e que vem querendo trazer doutrina. Tome cuidado. O único meio de doutrina é a palavra. Então, ou seja, todos os ensinos estão aqui. Então, a profecia tem que estar de acordo com a palavra. Se a profecia desviar, desconsidera. Não é de Deus. Aquilo é da cabeça da pessoa. De Deus não é. Ou é inspirado por outro espírito que não o Espírito Santo. Então, profecia inspirada por Deus, ó, está aqui na palavra. Ela tem 3 funções. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 14. Nós vamos ver aqui quais são as 3 funções da profecia. 1 Coríntios, capítulo 14. Amém? Você está achando aí? Glória a Deus. Precisamos pedir esse dom ao Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Isso. Vamos lá? Versículos de 1 a 4. Observe atentamente o que diz esses versículos. Vamos entender aqui quais são os 3 propósitos da profecia. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Amém? Achou aí? Do versículo 1 ao 4. Vamos ler comigo? O que diz aí, ó? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo está dando um conselho, procure a profecia. Versículo 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Eu vou explicar daqui a pouco quando eu falar do dom de línguas, tá? Tô falando aqui profecia. Versículo 3. Mas o que profetiza, é isso que eu quero falar, fala aos homens para quê? Para edificação
exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, por isso que ele é um dom superior, porque ele vem para a edificação do corpo de Cristo. Então, a profecia, o que está escrito aqui, tem 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Edificar é fortalecer. Quando você é edificado, você é fortalecido. Então, a profecia ela vem para te fortalecer. Depois ela vem para exortar. O que é exortar? É te chicotear? Não. É te animar. É te levantar. É fazer com que você que está cabisbaixo, levante a cabeça. Isso é exortação. Para que você se aprume. Para que você tome a posição certa. Isso é exortação. Não é envergonhar. É exortar. É diferente. E ela vem também para consolar. Ela traz o consolo de que Deus está ouvindo você. Deus é contigo. Amém, amados? Então nós precisamos desse dom. É um dom que traz essas virtudes de edificação, exortação e consolo. As revelações, elas vão estar de acordo com a palavra de Deus. Para citar aqui um exemplo, a gente vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, o profeta Ágabo, está lá no livro de Atos. Ele aparece primeiro, quando ele traz uma revelação que haveria uma fome no mundo, e isso aconteceu, a Bíblia diz. E depois aparece novamente o profeta Ágabo, quando Paulo está indo para Jerusalém. E ele aparece dizendo, ele se amarra num cinto, né? E ele fala que vão amarrar o homem de quem é aquela cinta. E era Paulo. Então ele estava profetizando a prisão de Paulo. Então, profecia para coisas que ainda haveriam de acontecer. Veja que curioso. Ele profetiza que Paulo seria preso, mas Paulo não deixa de ir a Jerusalém por causa daquela profecia. Paulo apenas já sabia que seria preso. Aquilo era só uma confirmação, mas a vontade de Deus era que Paulo fosse. Entende isso? Então a profecia não vem para mudar teu rumo. A profecia vem para confirmar algo que Deus já falou com você. Então ela não vem trazer uma novidade. Cuidado com o negócio de profecia para casar. Ah, Deus está me revelando aqui que você vai casar com fulaninho. Cuidado com isso. Não se deixe enganar. Porque a profecia não trará novidades para você. Ela virá trazendo a confirmação da palavra que Deus já ministrou ao seu coração. É assim que a profecia funciona. Amém? Então vamos tomar cuidado aí. E outra coisa, nós não temos que ficar correndo atrás de profecias. Se Deus quiser falar conosco, irmãos, Ele vai vir e vai falar conosco através de alguém. Ou senão, a maior profecia qual é? A palavra. Aqui Deus já falou tudo. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas não leem a Bíblia e ficam correndo atrás de profecia. Deus não pode estar nisso. Então, nós temos que ficar com a maior profecia, que é a palavra. E se Deus quiser falar algo pontualmente conosco, Ele pode usar alguém para fazer. Você crê nisso? Amém, amados? Então, fala aí pro seu irmão, Deus pode usar alguém para falar contigo. Aleluia! É verdade, Deus pode fazer isso. Amém? Então, profecia. No Antigo Testamento, a gente vê Deus trazendo uma revelação. Aí seria uma palavra de revelação associada à profecia. Quando Deus revela para Eliseu aquilo que o rei da Síria falava na hora de dormir, na câmara, na recâmara dele, onde só ele estava. O que ele pensava, Deus revelava para Eliseu e Eliseu ia lá e contava para o rei de Israel. E o rei de Israel era livre. Então ele tinha uma palavra de revelação e uma profecia. Olha que coisa linda. Os dons associados, né? Então Deus quer nos dar esses dons. Você quer receber isso? Então peça ao Senhor para o que for útil. Se for útil Deus dá, Deus dará. Amém? Porque é pela graça. 7º dom. Vamos lá, estamos quase acabando. 7º dom. Discernimento de espíritos. Ah, irmãos, esse dom é poderoso. Esse dom ele é extremamente importante para mim e para você. Nós precisamos ter discernimento. Amém? Discernimento de espírito. Olha o que diz 1 João, lá perto de Apocalipse. Vamos lá. 1 João, capítulo 4. Vamos lá, pertinho de Apocalipse. Glória a Deus, já estamos quase finalizando, amém? 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 6. Não é 1 a 6, não, é 1 e 6, tá? 1 João, amém? Capítulo 4, versículos 1 e 6. Vamos lá? O que diz aí o versículo 1? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja isso. Aí versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos.
aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes, por falta de discernimento, nós somos enganados. O que é o discernimento? É a capacidade, você pode anotar isso aí. Discernimento é a capacidade de distinguir a verdade do engano. Discernimento é a capacidade de distinguir a verdade do engano. E nós só conseguimos distinguir isso com discernimento. Quantas vezes a pessoa está rindo para você, mas ela te odeia? E você precisa de discernimento para você enxergar o que está por trás dela, porque não é ela. Amados, nós não temos que odiar as pessoas e nem pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que eu tenho que devolver para o mal o quê? O bem. Eu vou usar o bem e não o mal. Nós temos que ter discernimento. Porque quando você discerne, você repreende o demônio. Quantas experiências nós temos assim? Não é verdade? Eu tenho muitas experiências assim. De eu saber que o diabo está usando alguém ali naquele momento para trazer uma seta contra mim, para se levantar contra mim, para trazer uma turbulência. Deus me dá discernimento e eu faço uma repreensão para aquele demônio em espírito. Irmãos, é uma coisa quase instantânea. Alguns segundos se passam e aquilo se quebra. Por causa do poder de Deus, que Deus liberou, porque me deu discernimento. Para que eu repreendesse o mal. Então nós precisamos de discernimento. Discernimento com quem entra na sua casa. Discernimento com as suas amizades. Discernimento para quem você se confidencia. Às vezes a gente tem, mas esse é meu amigo de verdade. É seu amigo mesmo? Você tem discernimento? Porque eu já ouvi falar muitas coisas de crentes sem discernimento que tiveram racha na família, porque não tiveram discernimento e trouxeram para dentro de casa pessoas que queriam era a destruição daquela família e não o bem. E por falta de discernimento, deram entrada para aquela pessoa e com a pessoa entre os demônios também. Então assim, nós temos que ter muito cuidado e pedir a Deus esse dom. Esse é um dom muito importante, discernimento. A Bíblia diz que Paulo estava pregando para um procônsul, que era um homem de grande autoridade, e se levantou um camarada lá chamado Elimas, que ficava resistindo Paulo. Aí Paulo fala, filho do diabo, você vai ficar cego. E o cara fica cego. Deus dá um discernimento para Paulo, que quebra aquele mal, neutraliza aquele demônio e ele pode pregar para o procônsul, porque o cara estava atrapalhando, entende isso? Então nós precisamos de discernimento, principalmente no ambiente de trabalho. Nós temos que ter discernimento. Na igreja, às vezes existem pessoas que têm cara de crente, falam como crentes, mas não são crentes e vêm para cansar o ministério, cansar os pastores, cansar você, de exaurir suas forças, sugar você. Vigie, meu irmão. Amém? A Bíblia diz pra gente orar, mas também diz pra gente vigiar. E nós temos que... O que é vigilância? Buscar discernimento. Nós precisamos ter discernimento, senão a gente vai se cansar, não ver resultados e ainda fica chateado. Mas por quê? Porque não buscou discernimento. Então nós temos que pedir a Deus discernimento para que a gente enxergue o que está por trás daquele sorriso. Amém, amados? Esse é o 7º dom. Então, recapitulando. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Segundo dom, palavra da ciência ou do conhecimento. Terceiro, fé. Quarto, dons de curar. Quinto, operação de maravilhas. Sexto, profecia. Sétimo, discernimento dos espíritos. Oitavo e penúltimo, variedade de línguas. Variedade de línguas. Nós lemos ainda há pouco, né? Que é o dom de línguas. Quanta gente busca esse dom? Então vamos ver isso aí, ó. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 4. Para que serve o dom de línguas? Né? Você fala em línguas, irmão? Você tem vontade de falar em línguas? É de Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Vamos ver isso? 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. Vamos? Achamos aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus, ó. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aquele que fala língua estranha se auto-edifica. Deus dá um dom para edificação própria. É quando Deus quer nos sarar, quer tratar conosco. Então, Ele nos dá um dom de línguas. Então, ele está disponível, o dom de variedade de línguas. Então, a finalidade do dom de línguas é a edificação pessoal, diferente da finalidade do dom de profecia, que é para a edificação da igreja.
Então veja, se o dom de línguas é para edificação pessoal, e eu estou no culto, estou lá falando em língua no microfone o tempo inteiro, eu estou edificando a quem? Falando em línguas o tempo inteiro no culto? A mim mesmo. E os irmãos que estão lá na cadeira sentados, estão sendo edificados? A Bíblia diz que não. A edificação da igreja virá pela revelação do que está sendo dito, que é o último dom, que é o 9º, que fala sobre a interpretação dessas línguas estranhas, ou pela profecia. Então, a edificação da igreja, ela não acontece pelo dom de línguas, e sim pelo dom de interpretação das línguas, ou pelo dom de profecia. Amém? Então, irmã, então eu não posso falar em línguas no microfone? Pode. Não pode, é só falar em línguas. Então, como eu já vi, né? Determinadas pessoas, você fala assim, irmão, ora aí, agora é sua vez de orar. E a pessoa ora em língua o tempo todo, mas meu Deus, não edificou ninguém. Só a própria pessoa foi edificada. Então não há nenhum mal em falar em línguas, desde que eu fale, mas tenha equilíbrio. E entenda que se eu estou em público, eu preciso também falar em português, para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo e sejam edificadas. Amém, queridos? Então não é proibido falar em línguas. Esse dom, ele precisa ser exercido com controle, com equilíbrio, para que não fique uma situação infrutífera, porque aí só a pessoa que está falando em línguas é que é edificada. Existe uma dúvida muito clássica que diz o seguinte, se eu não falar em línguas é porque eu não sou batizado com o Espírito Santo? O que você acha? Vou mudar a pergunta. Falar em línguas é a evidência de que você é batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Quem acha que sim? Se eu estivesse na plataforma Zoom, eu ia fazer uma enquete, eu não estou. Mas aí eu peço que você escreva aí no chat. Você acha que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas? Sim ou não? Põe aí pra mim. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui agora, mas depois eu vou olhar. Você acha que quem fala em línguas, só fala em línguas quem é batizado com o Espírito Santo? Já responderam aí? Estão respondendo? Pois é. Então, o que a Bíblia fala? Não é necessário ser batizado falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Ou não significa que só quem é batizado com o Espírito Santo é que fala línguas. Então, calma. Às vezes você pensa assim, eu não sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não. O revestimento do Espírito Santo é uma coisa. Falar em línguas é outra coisa. É um dom que Deus pode ou não dar. Nós acabamos de ver isso, né? Veja a diferença. A Bíblia manda que eu me encha do Espírito Santo. Então é uma ordem que eu seja cheio do Espírito Santo e Deus quer se derramar sobre mim. Mas a Bíblia não diz que é uma ordem que eu fale línguas. Entende? Então eu posso ser cheio do Espírito Santo, posso ser batizado com o Espírito Santo e não falar línguas estranhas. Ou posso falar, mas isso não está atrelado uma coisa na outra, tá bom? E tem pessoas que o diabo usa para acusar. Fala, tá vendo? Ó, você não fala em língua, você não é cheio do Espírito. É mentira do diabo. Você pode ser, sim, cheio da unção do Espírito Santo e não falar em línguas, porque Deus te deu outros dons. Deus te deu discernimento. Deus te deu os dons que nós não vamos estudar aqui, que é o dom de presidir, é o dom da administração. Deus pode ter te dado o dom do serviço, que são os dons de serviço. A gente pode estudar isso em outro momento. Entende? Então não se sinta acusado pelo diabo e nem diminuído porque você não fala em línguas. Isso é uma acusação do inferno. Está repreendido isso, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos ser cheios do Espírito e não falar línguas. Amém, amado? Mas se falarmos, glória a Deus. E se falarmos, temos que lembrar que é para a nossa própria edificação, não para a edificação da igreja. Então eu não posso fazer um culto todo em língua estranha, porque ninguém vai ser edificado, né? Eu posso até falar língua estranha, mas não o tempo todo, porque senão eu vou promover uma edificação só para mim e os outros vão tudo embora para casa, triste, porque não foram edificados, não entenderam nada, né? Amém? Então, o 8º dom, que é o dom de variedade de línguas, ele vem junto com o 9º dom. E último, nessa lição, que é o dom de interpretação das línguas. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 14 ainda, versículos 12 e 13. Amém? Já está aberto aí? 1 Coríntios 14, 12 e 13. Olha o que diz. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles. Olha o que a Bíblia diz. Vai buscando, sobeje, tenha bastante dons. Para a edificação da igreja. Então ele diz, mas foca nos dons que edificam a igreja. Olha o que ele diz no versículo 13. Pelo que o que fala a língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, olha que interessante.
Então, ele está dizendo para você, foque nos dons que edificam o corpo. Então, como o dom de língua só edifica uma pessoa, aquela que fala, então foca para interpretar essas línguas para que você edifique todo o corpo de Cristo. É o dom de interpretação, que é o 9º dom, que é o dom da interpretação das línguas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vimos os 9 dons do Espírito Santo, que estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12. Existem outros dons, e que nós vamos falar depois, né? Que a própria Bíblia diz que existem dons, ministérios e operações. Nós estamos só na parte de dom. E ainda não acabou. Ainda tem alguns outros dons, mas que nós não vamos tratar aqui, porque não dá tempo, tá bom? Então, tudo é dado para edificação, seja pessoal, que é o caso do dom de línguas, ou da igreja, que é o caso do dom de interpretação, das línguas, do dom de profecia e tantos outros dons. O que Paulo nos estimula e nos exorta é que nós busquemos os dons. Então nós precisamos dele. Qual o dom que você mais precisa? Você já pensou? Seria a palavra de sabedoria, querido? Será? É para utilidade. Então eu preciso buscar o que eu preciso e não o que eu quero ter para mostrar que eu tenho. Temos que tomar muito cuidado com isso. Porque tem pessoas que fazem questão de dizer, eu tenho o dom de curar. Façam uma fila aqui, por favor. Não. Os dons deverão ser buscados para o que for útil. Entende isso? Olha para a sua igreja, veja o que está precisando e peça os dons ao Senhor para você ser usado para edificar a sua igreja. Amém? A sua igreja local e a igreja de Cristo. Então, é palavra de sabedoria? Peça a Deus. A Bíblia diz que a sabedoria é só você pedir que Deus dá. E Deus não joga na cara. A Bíblia diz, Deus não lança em rosto, Deus te dá. É de graça. Amém? É palavra de sabedoria? É palavra de ciência? De conhecimento? Que é o segundo. É fé? Peça ao Senhor. Dom da fé para operar milagres. 4, são os dons de curar. Você precisa disso? Peça ao Senhor. Se é útil, Deus dará. No momento certo. Operação de maravilhas? Peça a Deus. Profecia? Peça a Deus. Discernimento dos espíritos? Peça a Deus. 8, variedade de línguas? Peça para edificação própria. E 9, interpretação das línguas. O que eu preciso entender é que tudo é para a glória de Deus. Tudo. Tudo. E tudo deve ser administrado com ordem. Não pode haver competição na igreja. Ah, porque eu tenho o dom de profecia, eu tenho que sentar na primeira cadeira lá da igreja, ser honrado pelo pastor, receber a aguinha mineral da irmã, que vem entregar o copinho com água. A minha tem que ser mineral, porque eu sou o profeta da igreja. E isso não é de Deus e Deus não vai usar. Mas quando nós nos enquadramos e compreendemos que tudo é para Deus, que tudo é para a glória de Deus e que o que Deus mais quer é ver a sua igreja fortalecida e edificada, então nós seremos vasos úteis para sermos usados pelo Senhor. A Bíblia diz que há vasos de honra e vasos para desonra, que nós sejamos vasos para a honra, vasos que se deixam ser usados por Deus naquilo que é útil. E Deus vai poder dar os dons para a utilidade que Ele desejar dar. Olha o que diz 1 Coríntios, para encerrando aqui, 1 Coríntios 14 ainda, né? Versículos 32 e 33, para encerrar aqui. 1 Coríntios 14, 32 e 33, olha o que diz aí. Porque, lê comigo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Veja que espírito aqui está com letra minúscula. Então esse negócio de que, eu fui tomado por profecia, na hora que o pastor estava pregando eu não pude me controlar, não é verdade. Porque a Bíblia diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você tem que se controlar, esperar a palavra, que é a maior autoridade que Deus deixou para a igreja, é a pregação da palavra. E depois, no momento certo, você vai entregar a sua profecia. E não interromper uma pregação para dar profecia. Está errado. A maior autoridade é a palavra. Amém? Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Versículo 33, assim, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, eu vou falar, o outro está lá falando em língua, interpretando, eu quero me intrometer e quero falar também. Tem que haver ordem. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem, amém? Então, com organização. Se tem alguém profetizando e você receber uma revelação de Deus, espere a pessoa acabar. Quando ela acabar, se você tiver a oportunidade, é você que vai dizer, mas não podemos atropelar nem competir, porque essa não é a finalidade dos dons. A finalidade dos dons é edificação do corpo de Cristo. Tudo é para edificação do corpo. E eu quero acabar dizendo o seguinte, irmãos, nada adianta eu receber os 9 dons se eu não tiver o dom supremo, que é o dom do amor. Tudo que eu administrar dos dons espirituais que Deus der a mim e a você tem que ser administrado com amor.
e para a glória de Deus. Nunca se esqueça disso. Nada é para nossa glória, nada é para que o nosso nome fique eternizado, mas tudo é para a glória de Deus e para que o nome dele seja exaltado e lembrado em todos os lugares, por todos, e que almas se convertam para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. É uma pena que eu não tenho como continuar, já avançamos o horário. Em outra oportunidade, vamos trazer os ministérios, os dons de serviço. Você vai ver como é rica a palavra, como nós podemos ser usados no reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te enriqueça e que o Senhor guarde o teu coração e a tua alma. Deus é contigo, que os dons do Senhor revistam a sua vida e que mais ainda, que o amor de Deus seja derramado no seu coração de uma forma tão linda e grata, que você seja um vaso útil nas mãos do Senhor para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.